eu faço gestão baseada em quê? Baseada onde eu quero chegar. Eu faço gestão baseada em quê? Em pessoas. Fala galera, estamos começando mais o SoMaxCast, o podcast do empreendedor. Então é aqui que você, empreendedor, você que quer começar a empreender, vai encontrar um monte de coisa legal para você levar a sua empresa para o próximo nível. Eu me chamo Alan Andrade, sou fundador e CEO da Somax Group, a primeira e única franquia de proteção e privacidade de dados do Brasil. E hoje eu estou recebendo um cara incrível, meu amigo já há alguns anos, que eu tive uma oportunidade maravilhosa de conhecer ele. Já fui lá na empresa dele gravar um podcast com ele também, e hoje ele está aqui, né? Honrou a gente com a presença dele gravando um podcast. Meu amigo João Rosa, seja muito bem-vindo, cara. Que prazerzaço te receber aqui, Boa, cara. Alan. Cara, fico feliz demais de poder vir aqui devolver, né, a gentileza que você fez indo, acho que foi no início desse ano, se eu não me engano, lá em Floripa, gravar comigo no Toco Sino Podcast. E, cara, é um prazer enorme estar aqui. Eu costumo dizer, no final eu vou falar essa frase, eu sempre deixo para o final essa frase, mas é um prazer enorme estar aqui, compartilhar um pouquinho de conhecimento, falar um pouquinho sobre negócios, sobre venda, sobre cultura, sobre, enfim, algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje. Gosto pra caramba e, cara, é uma honra estar aqui, mano. Obrigado pelo convite. Legal, João. A gente fica feliz demais. E, turma, hoje a gente vai falar sobre gestão alinhada com a cultura organizacional. Cara, como é que tá a gestão da tua empresa e, principalmente, como é que tá a cultura da tua empresa? João, se apresenta aí um pouco melhor para a nossa turma, né? Para nossa audiência. E, cara, já vamos entrar nesse tema aí, porque tem muita coisa para a gente falar. Então, a gente quer levar algo de conteúdo de valor para você que está acompanhando a gente. Boa. Alan, vamos lá. Então, cara, primeiro, quem sou eu, né? Eu gosto muito de dizer que sou vendedor, mas vendedor daqueles de bunda na cadeira e telefone na orelha. Então, foram Boa. muitos e muitos anos como vendedor, vendendo múltiplos 7 dígitos aí por ano como vendedor. Cheguei a vender mais de 10 milhões de reais como vendedor. Depois, migrei para ser um gestor comercial. Então, montei times grandes de gestão comercial que eles venderam aí 20, 30, 40 milhões em 2 anos. E depois, cara, comecei a empreender. E aí vim para essa jornada, assim como você, empreendendo. E hoje eu tenho uma empresa de educação na área de vendas. A gente trabalha com consultoria, mentoria, treinamento, com grande foco de estruturação de processos comerciais para empresas. A gente trabalha muito no nicho de educação. Então, hoje eu não abro muito meu leque, não atendo um monte de tipos de empresa. Meu foco é empresas que vendem educação. Curso, treinamento, mentoria, porque eu me formei dentro dessa área e tive todos os meus resultados dentro dessa área. E, cara, como legitimidade para mim é algo muito importante, eu tento focar naquilo que eu sei fazer. Só que o que acontece? Eu não parei por aí, né? Então, quando eu comecei a empreender, ensinando as pessoas a estruturar processo comercial, até mesmo estruturando para as pessoas, tinha uma dor muito grande ali dentro, que algumas pessoas, algumas empresas, elas não queriam se educar. Elas não queriam somente que alguém fizesse por elas a construção do processo. Elas queriam que alguém executasse o processo. E aí veio uma oportunidade. Caramba, se eu montar um time de vendas para essa galera? E foi o que aconteceu. Que eu comecei em agosto do ano passado, já fazem um ano, faz um ano e 2 meses, que eu comecei em outro braço da minha empresa, do Toco Sino, que é o Toco Sino Terceirização. A gente chama de coprodução comercial, onde as empresas geram demanda e a gente tem um time de vendas que converte. Hoje a gente tem um time comercial aproximadamente de 30 pessoas, que eu tenho vendedor, coordenador, pré-vendedor, sales ops, eu tenho toda essa galera, toda essa estrutura atendendo alguns clientes, alguns players do mercado, também só de educação, então eu foco muito na educação, assim como você vende algumas coisas de educação, consultoria, mentoria, que eu chamo isso de educação, assessoria, implementação, a gente vende educação para algumas outras empresas. Então é isso, cara. Então hoje eu sou o fundador do Toco Sino, sou CEO do Toco Sino, né? O dono do Toco Sino, gosto muito de trazer para o português mesmo. E sou um cara que trabalho na área de vendas e com negócios há muito tempo. Então, desde 2016 eu vim para o mercado digital e comecei a empreender muito cedo. Então, quando eu tinha 18 anos, eu abri uma escolinha de futebol. Quando eu tinha 19, eu abri uma lavação. Quando eu tinha 19 ainda, eu comecei a vender Rinodei, montar time, vender produto e sempre fazendo algo por mim.
até que com 20 anos eu entrei numa grande escola que foi para mim uma empresa de gestão, e aí foram lá 6 anos me formando, estudando, tudo mais, até que em 2023 eu acabei saindo e comecei a empreender, e tô aqui hoje trocando essa ideia contigo, né? Legal, cara. E eu tive o prazer, né, cara, de estar lá conhecendo a fábrica de vendedores, né? O apelido carinhoso que você tem lá da sede da Toxino. Uhum. Cara, que clima que tem lá, né, cara? Massa, Eu né? fui naquele último dia lá de venda de vocês, né? Último dia do E mês, tava né? tudo camuflado, um monte de balão, a galera tocando corneta, sino pra tudo que é lado, né, cara? Não podia Uhum. faltar, legal demais. João, E você foi ainda quando a gente tava só com um pedaço do escritório, né? Agora a gente reformou ampliou, né, cara? Tá ele crescendo rápido, né? enfim, tá um outro nível de escritório hoje, tá muito mais legal. Legal, parabéns, cara, muito merecedor. Boa. Cara, como eu te falei, a gente não faz roteiro, né? A gente Uhum. vai fazer bate-papo, mas tem uma pergunta em específico que eu quero te fazer, Boa. beleza? Faça. Recebi ela, inclusive, numa caixinha de pergunta que eu abri no Instagram há pouco tempo. Cara, qual é o momento ideal para você implementar a cultura de uma empresa? Cara, essa pergunta é maravilhosa, né? E a resposta pode ser até um pouco contraditória, porque não existe momento ideal. Toda empresa ela tem uma cultura. A diferença das empresas que têm uma cultura e que sabem qual é essa cultura e das empresas que têm cultura e não sabem é justamente isso, o saber. Porque o que significa a cultura? É o jeitão que a empresa funciona. E toda empresa vai ter um jeitão de funcionar. Só que algumas empresas elas saem na frente ou elas entendem a importância de esse jeitão ser de maneira intencional, baseado em regras bem claras, baseado em sonhos, desejos e ambições bem definidas, baseados em mantras que conectam todo mundo, baseado em valores que a gente fala bastante que vão permitir ou não permitir algumas decisões serem tomadas dentro da empresa. Então, as empresas que têm essa sacada de tirar do mundo invisível todos esses mantras, valores e o modus operandi daquela empresa e transformar isso num livro, transformar isso num código de cultura, e transformar aquilo de maneira intencional, essas empresas têm muito mais resultado. Essas empresas elas acontecem e chegam a resultados maiores. Por que eu te falo isso, cara? Porque a pergunta que você fez, qual que é o melhor momento? O melhor momento é quando você está começando. Quando você começa uma empresa, você já tem que imaginar onde é que você quer que ela chegue, como que ela vai tomar as decisões, o porquê que ela vai fazer aquilo que ela vai fazer, o que a gente vai permitir, quem que a gente quer dentro dessa empresa. Tudo isso faz parte da construção da cultura. E qual que é o segundo melhor momento, Alan? É agora, velho. Porque Sempre, né? Sempre agora. a partir do momento que você tem esse conhecimento, e você não executa esse conhecimento, cara, você está perdendo dinheiro, você está perdendo oportunidade, você está perdendo gente boa dentro da tua empresa. Porque a cultura, quando ela está clara, quando ela está bem desenhada, a cultura, quando ela fica realmente num código onde as pessoas conseguem enxergar e quase que tocar, ela vai fazer duas coisas com a tua empresa. A primeira delas, ela vai atrair as pessoas, vai atrair Perfeito. algumas pessoas para Muito dentro bom. da tua empresa. E a segunda, mais importante, cara, que esse é o principal fator que me pega na cultura. Ela vai repelir as pessoas. Quem não pensar desse jeito, se você tem uma cultura forte, não vai querer ficar na tua empresa. E tá tudo bem, porque a tua empresa ela não foi feita para todo mundo. A tua empresa vai ter um padrão de loucura que vão ser só algumas pessoas que vão conseguir se conectar com ela. É o que eu te falo. Você foi lá no Toca o Sino, tem gente que vai lá e não se conecta. Eu tive a oportunidade de ter alguns funcionários de algumas outras empresas passando alguns dias trabalhando lá, e tem cara que ficou maluco, tem cara que não gostou, pô, não consegui vender porque tem barulho. Mano, é isso aí, aqui vai ter barulho o tempo inteiro, porque é a minha cultura, é energia, a gente vai fazer uma venda, a gente vai tocar sino, a gente vai bater na mesa, a gente vai tocar corneta, a gente vai apertar o frango para fazer barulho, a gente vai fazer o que for, porque essa é a cultura que a gente tem, a energia que a gente leva. E tem gente que vai lá e vai adorar, porque vai, meu, caramba, isso aqui é demais, é muito legal, tira sapato, bate na mesa. Foi o meu caso, né, cara? Exatamente. É contagiante aquilo dali, né? Mas eu digo até mesmo de funcionário, sabe, Alan? Tem funcionário que se, vê aquilo assim, caramba, eu nunca tive num lugar tão legal. E tem funcionários que, porra, cara, não consigo nem fazer uma ligação por causa desse barulho. E aí não existe certo ou errado. Existe o que a pessoa vai se adaptar ou não. Por isso que a cultura forte é muito bom. Porque ela vai atrair essas pessoas e vai repelir essas outras pessoas que não tem que falar. Legal, entendeu? Legal. Eu tenho uma coisa muito clara para mim, João. Quando a gente começou a Somax, que, bom, primeiro que já tive a oportunidade de falar isso algumas vezes, não sei se eu já falei para ti, mas a Somax ela foi construída em cima de 5 bibliografias, Que legal. né? 5 livros. E dali a gente trouxe também cultura, a gente trouxe gestão, a gente trouxe um monte de coisa. Por quê? Desde o início
né, quando a gente fundou o negócio, ele já nasceu com uma visão, ele já nasceu com uma missão e ele já nasceu com alguns valores, né? Uhum. E quando a gente fez lá uma turma que foi onde eu te conheci, naquela escola de empresa de gestão que você trabalhou, a gente fortaleceu toda aquela cultura e falou, cara, Claro. agora a gente sabe exatamente como a gente vai aplicar. Só que tem uma coisa que me conecta muito com a cultura, que as duas você falou, que é, cara, de pessoas e também de gestão. E é isso que está muito atrelado ao nosso tema hoje. Por quê? Desde o início, se o cara sabe quais são os valores, se ele sabe qual é a missão, se ele sabe aonde ele quer chegar, ele vai contratar as pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores, que querem as atitudes que ele tem. Então, até no processo seletivo, para ele começar o start do negócio dele, já ajuda. Eu sou um pouco polêmico sobre isso, tá? Eu não acho que os valores da minha empresa precisam ser os valores pessoais dos meus funcionários, mas os valores da minha empresa precisam ser valores que os meus funcionários querem seguir aqui dentro. Eu não tenho muito controle sobre o que cada um quer de maneira individual, até porque valores de empresa, às vezes, eles são um pouco diferentes. Vou te dar um exemplo. Perdão te cortar, mas é porque eu gosto muito Não, desse tranquilo, assunto e é gerar bate-papo, polêmica, é já bate-papo. gera assunto, já gera comentário. O que acontece? E é muito legal que você já começou a sua empresa dessa maneira estruturada. Eu, como eu tive uma escola muito grande de gestão, cara, quando eu pensei no Tococino, eu já pensei, meu, cara, onde é que eu quero chegar com essa empresa? Quais vão ser os valores? E principalmente, qual que é o grande objetivo, né, dessa empresa? Qual que é a grande missão? Só que a primeira coisa que eu defini com o meu antigo sócio, que isso foi muito legal, cara, eu tenho uma história com o meu sócio que é muito bacana, porque foi a gente chama de um case de sucesso. A gente foi sócios durante 1 ano para tirar o Tococino do zero, até 1 ano depois que a gente entendeu que não fazia mais sentido continuar junto. Por quê? Porque a gente estava alinhado do início ao fim. Do início ao fim, a gente estava alinhado com tudo aquilo que a gente queria. No momento que a gente desalinhou, que a gente entendeu que a gente queria coisas diferentes, foi aí que a gente dissoluiu. Então, por que eu estou te contando isso? Porque logo quando a gente começou a empresa, cara, a gente definiu também, a primeira coisa foi valor. A gente começou, em vez de começar pela missão, valores. A gente vai trabalhar junto, a gente vai basicamente viver junto por muito tempo, e se a gente não entender o que cada um acredita, não vai fazer sentido. Mas não só o que cada um acredita, mas o que a gente quer para a empresa. A primeira coisa, muito claro, bateu de cara, assim, mano, se for para fazer alguma coisa para fazer pequeno, não faz nem sentido eu estar junto contigo. Eu sou ambicioso, e ambição, para mim, não tem como a empresa não ter o valor ambição. E aí deu check com ele. E a gente foi conversando, surgiu o próximo. Cara, intenção. Tudo que a gente for fazer tem que ter um porquê. Eu não gosto de fazer as coisas de maneira leviana, eu aprendi muito isso. Tem que ter um porquê, tem que ter um objetivo muito claro. Pum, deu check na intenção. Aí ele me trouxe, cara, protagonismo. Meu, eu tava participando aqui, isso aqui é legal. Meu, eu preciso de pessoas que abram a câmera, que falem, pum, protagonismo. E a gente trouxe o quarto valor, que foi transparência. Quando a gente definiu esses 4 valores, deu check muito fácil, muito forte. O que eu vou te falar? Cara, talvez, se vem um funcionário que queira trabalhar comigo, que talvez na vida dele ele faça algumas coisas sem intenção, que ele só tá vivendo e tudo mais, eu não vou me importar. Desde que quando ele venha para dentro da minha empresa, ele entenda que o modus operandi é que tudo que a gente vai fazer é com intenção. Agora, tem alguns valores que não dá. Meu, se eu tenho um funcionário que ele tá na vida dele pessoal, que ele não quer ganhar mais dinheiro, isso vai influenciar na minha vida empresarial. Porque a ambição é muito forte. Pessoas acomodadas não são pessoas ambiciosas. Então, o cara que está acomodado, o cara que se contenta com pouco, isso reflete na vida pessoal e reflete no trabalho. Então, nem todos os valores, na minha cabeça, esse cara vai precisar viver na vida dele. Tá? Por exemplo, compromisso com o resultado do cliente. Como é que o cara vive na vida pessoal o compromisso com o resultado do cliente? Aí eu tenho que criar toda uma narrativa para conseguir encaixar isso na vida pessoal. Eu sou um pouco mais prático, muito mais prático. Eu gosto muito do romantismo, da coisa filosófica que é a missão, visão e valores. Gosto muito, eu bato muito nessa tecla. Tanto que na minha metodologia, a primeira coisa que eu faço, mano, para a gente falar sobre vendas, eu preciso entender as diretrizes da empresa. E diretriz é como ela se comunica. E se comunica, bate no quê? Onde eu quero chegar, por que eu faço o que eu faço, e baseado em que eu tomo as minhas decisões, tá? Então, eu amo essa parte filosófica, mas eu não sou tão romântico. Senão, cara, tem umas coisas que são para a empresa, tem algumas coisas que não são para a empresa. Vamos dar um exemplo, né? Gosto de trazer exemplos. Pô, se tem um cara, na vida pessoal dele, vamos lá, ele fuma. Cara, ele fuma, velho. E tu acredita que na tua empresa não pode fumar e tem algum valor lá dentro que é integridade que não pode fumar.
tu vai deixar de contratar o cara porque na vida pessoal dele ele fuma? Se a partir do momento eu não consigo dizer não para esse tipo de exemplo, eu vou ser incongruente com qualquer outro exemplo que eu vá criar aqui dentro. Uhum. Eu acho que é exatamente isso. A minha linha de raciocínio era exatamente essa. Os valores do negócio, ele é muito do negócio. A Exatamente. gente tem valores aqui, por exemplo, né, cara, como lealdade, a gente tem proteção de dados, que é uma coisa nossa. Então, ele tem que Uhum. seguir essas diretrizes dentro do negócio. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, quando você vê... contratação é sempre muito difícil, né, cara? Você tenta acertar o tempo todo, Não né? existe forma mágica. Inclusive seguindo a tua cultura, por exemplo, a gente tem uma Uhum. cultura, das atitudes que é o hábito de estudar. Uhum. Estudar para a gente é extremamente importante, João. Por que estudar para a gente é extremamente importante? O que a gente vende é conhecimento. Uhum. Né? Eu sei como deixar uma empresa protegida no digital, em conformidade, em compliance, então é o que a gente vende. A gente entrega através de serviço e a nossa solução é realmente a entrega, né? A mão na massa. Só que, por que é importante a gente estudar? Porque quanto melhor o nosso conhecimento, melhor as nossas entregas, melhorando as nossas entregas, mais perto da nossa visão de longo prazo, se tornar uma referência nacional naquilo que a gente faz. A gente focou num nicho. Uhum. Né? Tem um livro que eu sou apaixonado, ajudou a gente a construir a Somax, que é uma empresa feita para vencer, do Jim Collins. Eu ia citar esse livro, mas bom que você É muito bom esse livro. Uhum. E, cara, ele traz um trecho lá que ele separa a empresa boa de uma empresa excelente. Uhum. E aí, entre vários aspectos de empresa de excelência, tá o know-how, o conhecimento em cima daquilo. Então, cara, se a gente é muito bom naquilo que a gente faz, a gente focou no nicho específico, a gente precisa ser validado pelo mercado. Quem vai validar é o nosso cliente. Ele vai Sim. validar o conhecimento que a gente tem. Então, a gente trouxe muita cultura alinhada. Então, cada valor, cada atitude alinhada principalmente com o nosso propósito, com a nossa visão de longo prazo. Onde que a gente quer chegar? Né? Se você sabe onde quer chegar, como é que você faz para chegar lá? Uhum. Então, todo o resto tem que estar construído, inclusive as pessoas que estão do teu lado. Eu queria até voltar nesse assunto dos valores pessoais. Sabe o que acontece, Alan? A gente está no mercado e a gente acaba tendo um pouco mais de consciência sobre isso. Mas quando você vai olhar para fora, e assim, eu estou sendo o mais sincero possível, tá? Uhum. O cara que você está contratando para ser teu vendedor, para ser teu analista, para ser teu administrativo, a probabilidade de ele ter baixo conhecimento sobre valores, sobre os valores pessoais dele, é muito alta. Muito alto. Cara, a gente vive numa bolha hoje no mercado digital que... Você foi cirúrgico, é muito alta de ele não ter esse conhecimento. Dentro do nosso processo, a gente pergunta quais são os seus valores, o que é ética para você, né? Integridade. Sempre tivemos dificuldade com a resposta. A pessoa não vai entender. A pessoa não vai entender. Assim, ela pode ter até algum conhecimento, e talvez a gente não deva deixar de perguntar. Só que não tem que ser um ponto que vai fazer eu contratar ou não o cara, isso aí. Ou vai ser desqualificatório porque ele não sabe os valores. Porque a gente vive uma bolha do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, que é uma bolha, cara. Tu vai na rua, tu pega 100 pessoas, pode falar 3 ou 4 vão já ter estudado algum curso, já vão ter se estudado, entendendo como é que funciona, ter feito terapia, ter feito coach ou qualquer outra coisa para se conhecer. Então não adianta eu pensar em larga escala, pensar em crescer, ser uma empresa grandiosíssima, se quando eu vou contratar alguém, eu acho que todo mundo já vai estar no mesmo nível de conhecimento que eu, e não vai estar, velho. Nossa empresa é uma escola. É uma escola. E eu tenho muita clareza disso, cara. A empresa, ela tem a obrigação de ser uma escola. Não, e ela tem que ser, só que assim, não adianta eu ser hipócrita, não, pô, tu não sabe os teus valores, então não... Mano, a pergunta é, esses aqui são os valores que eu tenho na minha empresa, com quais você se identifica e por quê? E não quais são os teus valores pessoais, porque quando eu tinha 20 anos e entrei numa empresa que tinha clareza sobre valores, eu não sabia os meus valores. Eu fui aprender sobre isso lá dentro. Só que se eu não tivesse entrado, cara, se eles não tivessem me contratado, eles teriam perdido um monte de resultado, porque eu gerei bastante resultado. Só que eu tinha o que eles precisavam, ambição, energia, sempre fui muito enérgico, né? Aquilo era mais importante do que eu ser um cara com nível de autoconhecimento enorme. Só que quando eu fui lá para dentro, eu tinha facilidade de aprender e tudo mais, conectei tudo isso, aí fui aprender sobre valores, fui conhecer os meus valores, e aí hoje eu sei quais são os meus valores pessoais, porque eu já me questionei muito sobre isso. Só que não é uma conversa normal as pessoas se questionarem sobre valores. As pessoas não sabem, e às vezes elas falam de maneira superficial, porque elas não viram, porque elas só o escutarem e acham bonito. Cara, eu adoro falar sobre valores, tá? É um tema que a gente pode ficar aqui 3 horas falando. Eu sei que não, que talvez não seja o ponto principal da conversa aqui, mas só que
valores pessoais para as pessoas descobrirem seus valores é algo muito difícil. Até hoje, cara, você vai viver e você vai passando os dias, as coisas que vão acontecendo na tua vida, você vai descobrindo alguns valores. Hoje eu tenho alguns valores muito claros, não sei se todos, mas eu tenho alguns muito claros. Ambição, primeiro. Eu sou muito ambicioso, eu não nasci para fazer coisas pequenas. E desde pequeno foi assim, na escola, eu sempre dava um jeito de fazer alguma coisa maior do que já era, empreendendo cedo, uma escolinha de futebol. Eu com 18 anos tinha uma escolinha de futebol que tinha aluno de 16 anos. Quem que era eu? Eu não era nem jogador de futebol, sempre joguei futebol, mas eu só, cara, eu gostava de fazer as coisas, entendeu? Então eu tive uma escolinha, ganhamos um campeonato, ganhamos, foi uma das maiores histórias de sucesso da minha vida, foi uma escolinha de futebol. E eu tenho outros valores, né, cara? Então, poder. Cara, eu fui descobrindo ao longo da minha vida que, cara, meu poder pra mim é muito importante. Eu gosto de ter o poder sobre as coisas, ter o controle, de mandar, de comandar, de ser esse cara. E é um valor difícil de falar. Porque as pessoas às vezes podem confundir, ou eu mesmo posso confundir. Mas, cara, hoje me conhecendo, eu sei que, cara, poder pra mim é importante. Então, às vezes, a minha ambição ela tá muito ligada com o poder. Então, eu quero ser ambicioso só para ganhar mais dinheiro ou para poder ter poder sobre as outras coisas. E aí eu começo a perceber que várias decisões que eu tomo na minha vida, sempre foram ligadas para eu ter esse controle, para eu ter o poder sobre as outras coisas. Sobre as pessoas, sobre a influência que eu exerço onde eu tô andando. E aí, cara, aí tem outros valores. Equidade para mim é algo muito forte. Enfim, aí não vou entrar em detalhes. E como a gente está falando de valores, o que você pensa? Qual que é a sua ideia de... Uma empresa ela tem que nascer, ela tem que ter valores, né? Por exemplo, a Toxina ela nasceu com valores que vieram dos sócios, né? Cara, vamos dar um check nisso aqui porque a gente é muito isso. Ela tem que nascer assim? Ela tem que nascer com os valores do sócio? É quase um replique? Não, ela não nasceu com os valores do sócio, ela nasceu com os valores que os sócios entenderam que queriam para o negócio. Eu acho que não são os valores do sócio. Inevitavelmente, a gente vai colocar algumas coisas nossas. Por exemplo, ambição. Eu gosto de trazer uma ambição porque é meio difícil eu abrir uma empresa que eu não vou querer crescer com ela. Eu poderia escolher não botar esse nome lá, poderia, mas o modus operandi dela sempre vai ser uma empresa para querer crescer. Principalmente uma empresa que vai ser a minha cara. Mas, por exemplo, se a gente abre um outro negócio, eu sou empresário, vamos supor que a gente tem aqui uma oportunidade de um negócio, uma franquia da Cacau Show, tá? Uma franquia da Cacau Show, ela tem um teto. Eu nunca vou conseguir abrir uma franquia da Cacau Show para, sei lá, chegar em zilhões. Ela tem um teto que ela vai acontecer, a gente sabe que ela vai dar margem de lucro. Dificilmente a ambição vai estar dentro de uma franquia da Cacau Show. Entende que não precisa estar o meu valor pessoal lá. Mas dependendo do negócio, às vezes quando aquele teu negócio é a tua cara, vai ter que ter um pouquinho de você ali dentro, tá? E quando a gente começou o Toxino, os valores eles foram baseados sobre o que a gente quer dentro da nossa empresa. O que a gente quer atrair. Então, eu quero uma empresa grande, então eu preciso de ambição. Porque as pessoas têm que estar aqui dentro, elas precisam viver a ambição. Eu quero transparência porque, cara, eu tenho muita filosofia que tudo que acontece na minha empresa as pessoas têm que saber. A gente brinca, né? Tem um mantra que é: se eu estou fazendo alguma coisa que o Alan não pode saber, então eu não deveria estar fazendo. Tá errado, né? Eu não deveria estar fazendo. Não sei se está errado, mas eu sei que eu não deveria estar fazendo. Se eu estou fazendo alguma coisa que alguém da minha empresa, que eu tenha que esconder para ela, desde que não sejam dados sigilosos. Aí sim tem que esconder. Exatamente. Eu não deveria estar fazendo, entendeu? E aí vai para todas as outras coisas, né? Tanto intenção quanto protagonismo. A gente escolheu, eu quero pessoas protagonistas aqui dentro, porque a nossa empresa vai ser protagonista. Tanto que a gente rapidamente se aliou a grandes players do mercado e chegamos num nível de relevância que, cara, para quem começou do nada e chegou onde a gente chegou em um ano, agora 1 ano e meio, é algo surreal, assim, contar essa história do lado de quem que eu tô andando, para quem que eu tô trabalhando. Às vezes eu ainda fico ainda estou um pouco nos bastidores ao lado desses grandes players, mas dentro do mercado as pessoas começam a entender quem eu sou, quem eu não sou, não porque eu faço um barulho na internet, mas dentro dos bastidores mesmo, eu tô muito próximo de muita gente fera. Por quê? Porque a gente é protagonista, cara. Nasci para ser protagonista, não nasci para fazer coisas pequenas. E o Toxino nasceu com isso, entendeu? Então, estava muito claro que a gente ia se aproximar dessas pessoas. E a intenção é a mesma coisa. Então, a gente entendeu que, pelo conhecimento que a gente já tinha, se a gente começasse pelos valores, seria mais fácil a gente se alinhar, porque a gente entendeu o que nós queríamos para a empresa. Porque nada mais é do que... O que são valores, cara, de uma empresa? Os valores são aqueles termos nos quais eu tomo as minhas decisões para chegar onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar é a minha visão. Então, quando eu sei, baseado no que eu vou tomar as minhas decisões, fica muito mais fácil eu entender se quando tiver uma decisão, a gente vai tomar a mesma decisão junto. Baseado na cultura. Baseado nesses valores, né? Porque neles que eu tomo a decisão. Quando eu tenho uma dúvida, tá, eu vou para o lado X ou para o lado Y?
Caralho, eu vou olhar esses 4 valores que eles vão me responder. Meu, se eu for pro lado X, eu vou estar vivendo esses valores. Se eu for pro lado Y, eu não vou estar vivendo. Se os Então, tem valores que ser são o X. fortes, estão bem definidos, Isso. a resposta fica mais fácil, né? Com Vamos dizer assim. certeza, com certeza. Ô, João, a gente vê muito site, né? É o cartão Uhum. de visita da empresa. Missão, visão, valores. Como pegar aquilo e transformar em algo sólido dentro de um negócio? Não virar apenas enfeite dentro do site, cara. Como é que implementa, de fato, uma cultura na prática para ela ser forte? Cara, cultura é vivido através de ritual. Todos os elementos da tua cultura, você precisa criar rituais para ela acontecer. Aí, o que é ritual? Ritual pode ser um treinamento, ritual pode ser um sino, ritual pode ser vestir uma camisa, ritual pode ser um agradecimento, ritual pode ser qualquer coisa. Uhum. Ritual pode ser uma reunião, qualquer coisa. A cultura, ela sobrevive através dos rituais e da repetição. Quanto mais você repete aquele ritual, quanto mais você repete aquele ritual, aquilo vai sendo estabelecido ali dentro. Por isso que é tão importante ter o papel dos guardiões da cultura, que são os líderes, os gestores, o CEO, para garantir que que aquilo vai acontecer. Então, como é que eu tiro do papel e coloco no campo de batalha? Meu, executando o ritual. Então, eu tenho uma ideia lá, com um dos meus valores, ou uma das coisas que eu acredito é autodesenvolvimento. Cara, quais são os rituais de autodesenvolvimento que eu vou ter dentro da minha empresa? Qual é a possibilidade que você tá do funcionário estudar, dele aprender, dele estar buscando conhecimento? O quanto que você incentiva, o quanto que você fala sobre isso, o quanto que para o cara performar na tua empresa ele vai precisar disso, entendeu? Vamos trazer para os nossos exemplos. Cara, ambição. Como é que eu trago esse papel? Meu, é mostrando pra galera que, mano, você pode ganhar 10 mil reais por mês, eu vou te fazer ganhar, e eu só quero tu aqui dentro se você ganhar 10 mil reais por mês. Como é que eu vou ter pessoas ambiciosas? Se eu ficar estimulando a ambição deles o tempo inteiro. Uhum. Qual que é o ritual da ambição? O ritual da ambição é falar pra galera que, cara, meu, você vai ganhar dinheiro aqui dentro. O ritual da ambição é criar no final do mês lá o que a gente faz a bexiga pra galera ganhar mais dinheiro. O ritual da ambição é mostrar pra galera que eles podem ser muito maiores do que eles são. Mostrar pra eles, cara, se vocês fizerem 50 vendas, olha a relevância que vocês vão ter, olha o quão grandes vocês vão ser. Então, isso é trazer um ritual para o dia a dia, sabe? É tirar do papel, não, vamos botar aqui, pum, vamos executar, vamos trazer isso aqui de consciência. Ou transparência, como é que a gente traz a transferência do papel? Meu, é eu chegar e falar para o meu time tudo o que está acontecendo, é falar dos números, falar dos clientes que a gente está pegando, falar das porcentagens que a gente tem, falar das ideias que a gente tem, isso é transparência. Uhum. Isso é assim que eu vivo esse ritual de transparência, é cobrar dos outros o tempo inteiro ser transparente, é punir as pessoas que não são transparentes, é tirar as pessoas que não são transparentes. É assim que a gente tira uma cultura do papel e coloca no campo de batalha. É com ritual. E o ritual é tudo que envolve uma ação específica voltada para aquele valor. E o ritual da cultura não é só valor, né? É tudo, né? Os mantras, onde a empresa quer chegar, o que a empresa acredita. Tudo isso reflete muito no campo de batalha e aí eu preciso dos rituais para fazer isso acontecer. Assim, quando a gente fala de ritual, óbvio, né? Já tá bem descrito isso, né? Repetição o tempo todo. Cria-se o ritual, repete, assim que a gente implementa uma cultura. De tudo que você já viu, de tudo que você já fez, cara, em média, quanto tempo uma cultura fica forte? Uma cultura intencional, né? Boa. Aquela que realmente o gestor está implementando. Existem algumas pesquisas que falam que as empresas, quando elas vão fazer uma mudança de cultura, vai de 2 a 5 anos. Então, você tem uma empresa e agora você quer aplicar uma cultura. Meu, vai de 2 a 5 anos para aquela cultura internalizar. Depende do tamanho da empresa e o local e o momento e tudo mais. Por experiência própria, do zero é muito mais fácil. Se você começa uma empresa já com clareza dessa cultura, as pessoas já vão chegando naquele ambiente. Não precisa mudar a cultura. Uhum. Então, eu acho que um trabalho de rotina de tempo integral 3, 4, 5, 6 meses, ele já consegue trazer muitos resultados de cultura. Muitos resultados. Tá? Agora, se você tem uma empresa hoje que está escutando a gente e quer mudar a tua cultura, não acho que, eu implementei agora a daily. Todo dia a gente tem reunião e a galera agora vai ser a galera da daily. O dia que você não tiver, não vai ter daily. Porque o ritual ele precisa acontecer, precisa ter alguém cobrando esse ritual. Se ninguém cobrar a daily, ela não vai acontecer. Agora, faz uma empresa que está 5 anos fazendo dele, sai. Ela vai acontecer com ou sem você e pronto. É verdade. Aqui a gente tem muito ritual aqui, né, cara? A gente tem um daily, que na verdade cada equipe tem o seu daily. No nosso lá de venda a gente chama de RDV, reunião diária de venda. A gente chama de previsão do tempo. Previsão do tempo? Olha aí que legal, cara.
Aprendi com o Vini por ser bom e aí, modelei. Não, vai ter previsão do tempo aqui agora também. Bacana. A gente faz as reuniões de one-on-one, é um momento muito rico entre líder e liderado. A gente tem o nosso grito de guerra, inclusive a gente fez hoje, cantou aqui o nosso grito de guerra para começar o dia com bastante energia, bastante garra. A gente tem o Monthly Result, onde a empresa basicamente para no último dia do mês. No primeira sexta-feira do mês, a gente apresenta os resultados que a gente teve no mês anterior. Cara, tem muito ritual. Você viu ali, né? A gente tem cultura na parede, a gente tem cultura na camisa, a gente tem cultura na caneca, a gente tem cultura tudo. E principalmente, cara, no meu ponto de vista, um outro tema muito polêmico, não sei qual é o teu ponto de vista, você pode trazer pra gente, mas para mim, cultura se aprende nos corredores da empresa, cara. Eu acho que é muito difícil implementar uma cultura para quem trabalha, por exemplo, home office, entendeu? O cara não vai pegar, ele não tem como pegar aquele ritmo teu, sabe? Tá acompanhando tudo aquilo que você está construindo. Então, uma empresa para realmente ter uma cultura que já leva um bom tempo, de 2 a 5 anos que não está fazendo, né, esse reaculturamento e tudo mais, mas é repetição, repetição, repetição. O cara que não está dentro dos corredores da empresa, ele não vai aprender aquilo. Eu sou muito a favor do presencial, tanto que o meu time todo é presencial, você sabe disso. Eu só preciso ser sincero que, cara, tem maneiras de fazer uma cultura remota. Tem, com certeza. Só que ela vai ser um tipo de cultura diferente daquelas que eu gosto. Eu gosto de uma cultura muito mais intensa, muito mais forte. Talvez um pouco mais demorada também, será? Com certeza, demora um pouco mais para pegar e tudo mais. Só que vai existir a cultura, tem como criar a cultura remoto, só que não é o tipo de cultura que eu gosto, tá? Só que eu não vou chegar aqui e ser plano, não vai funcionar. Não, cara, funciona porque a gente tem alguns exemplos de empresas que funcionam. Vai funcionar para todo mundo? Não. Só que uma cultura remota exige um monte de desafios muito grandes. Tem um pessoal que chama Be Officeless, que eles falam muito sobre remoto. E, cara, eles trazem diversos contextos. Cara, não adianta, você quer botar uma cultura remota, mas você faz uma reunião com pessoas no presencial e no remoto. Vai dar merda. Quando você vai para uma cultura que é construir uma cultura de trabalho remoto, todo o teu trabalho tem que ser desenhado para isso. Pô, tem uma empresa que é uma empresa que é um cliente nosso, High Life. Cara, eles têm 100% remoto, mas tem uma cultura massa. Porque tem uma ideia massa, tem um ritual massa, tem várias coisas que eles colocam no dia a dia de elemento para fortalecer a cultura. Eles têm uma cultura foda, só que eles têm uma cultura remoto, velho. Pô, que legal. Eu gosto. Eu faria? Cara, não faria. Mas eles conseguiram fazer. Então, por isso que eu sei que existe como fazer. Só que os corredores são muito fortes, né? Só que assim, no remoto também tem corredor. Também tem troca de WhatsApp, também tem chamada de áudio, de vídeo, também tem essa rádio corredor que ocorre. E aí tem que entender o que está sendo falado lá. Quando essa rádio corredor começa a virar uma rádio peão, que a galera começa a falar mal, aí é onde é que a cultura está se perdendo. Cultura qualquer empresa tem, né? Todo país tem. A gente sabe, por exemplo, que Coreia do Sul e Coreia do Norte tem cultura. A gente sabe qual que é melhor, né, cara? A gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas as duas têm cultura, na verdade? Sim. E quando a gente fala de cultura, e principalmente alinhada com a gestão, João, foco em resultado, né? A gente aqui tem muito foco em resultado. Se a gente não tivesse a cultura do foco em resultado, em alta performance, em metas claras, em objetivos, como é que a gente vai correr atrás disso, né? Você estava contando para mim ali um pouquinho antes que, nos teus scripts passados, né, eu perguntava, cara, como é que tá aí os teus resultados? O pessoal tá batendo meta? Tem cultura? Tem meta? Não tenho meta. Pô, peraí, não tem meta? Qual é o resultado disso, né? Cara, qual que é a importância de uma cultura para gestão do negócio? Pô, é legal demais a gente falar sobre isso, porque ter gestão à vista, ter gestão de dados, números, informações, isso é um elemento de cultura, porque no fim do dia é o jeito que a empresa vive, né? E a importância da gestão para a cultura, essa pergunta é a importância da gestão para a cultura ou da cultura para a gestão? Da gestão, da cultura para a gestão. Da cultura para a gestão? A importância da cultura para a gestão, na minha percepção, é que a gestão vai ficar muito mais fácil porque as diretrizes vão estar claras. Eu faço gestão baseada em quê? Baseado em onde eu quero chegar. Eu faço gestão baseada em quê? Em pessoas. Em números e dados, né? E também em pessoas. Eu faço gestão baseada em quê? Nessas coisas. E essas coisas são elementos da minha cultura. Então, quando eu tenho clareza dessa cultura, de como ela funciona, de onde ela está indo, do porquê que ela está acontecendo, do jeito que está fazendo, a gestão é muito mais fácil, ela é pautada de maneira melhor. Porque eu estou olhando baseado em alguns indicadores que
são os desejos do porquê que eu estou nascendo, porquê que eu estou vivendo, porquê que eu estou crescendo. Então, fazer gestão, cara, é olhar para os meus números para chegar a algum local. E o que a gente se perde é quando eu não tenho cultura, eu posso até fazer gestão, mas eu faço gestão só de números por números, sem um objetivo, sem uma clareza de onde eu quero chegar. E agora, quando eu tenho uma cultura forte, bem desenhada, quando eu tenho meus valores alinhados e meus objetivos de empresa muito claro, toda a minha gestão ela é feita para chegar naquele objetivo. Então, eu vou olhar para número, eu vou olhar para dado. Fazer gestão é também fazer as reuniões corretas para garantir a cultura. Fazer gestão também é apresentar os dados, as informações para o time ou para quem tem que ser necessário para chegar no resultado. Fazer gestão é olhar para os processos para garantir que os processos ocorram, porque ter um processo funcionando também faz parte de uma cultura. Porque fazer uma reunião de one-on-one faz parte de um processo. Fazer uma previsão do tempo dele faz parte de um processo, de um macro processo de uma empresa, de como ela funciona. Então, a gestão para a cultura ou a cultura para a gestão está lá para um garantir que o outro funcione. Não tem uma cultura forte sem gestão. E também não vai ter uma gestão com resultado sem ter uma cultura muito clara. Porque o resultado, muitas vezes, é baseado em onde a minha cultura quer chegar. Porque a cultura vai ter as diretrizes, cara. E as diretrizes guiam a empresa. E eu faço gestão baseada nessas diretrizes. Então, quando eu não tenho clareza da minha cultura, quando eu não tenho uma cultura forte, as minhas diretrizes não estão claras. Se as minhas diretrizes não estão claras, a minha gestão não vai performar o quanto ela poderia performar. Não sei se eu te respondi. Claro que respondeu. Eu tenho uma percepção legal, cara, sobre cultura, de tudo que a gente vive aqui dentro, que cultura ela pode ser aquilo que você direciona, que você coloca como diretrizes, como processos, né? Visão, valores, e tudo aquilo que você tolera. Exatamente. Então, por exemplo, né, a gente criou uma cultura muito legal aqui dentro da Somax de economia, que é importante para qualquer negócio. Cara, por que eu vou ficar pagando conta de luz absurda numa sala que está com ninguém? Com ar-condicionado, com luz ligado. Por que a gente não reinveste aquele dinheiro, né, em trazer melhores condições para a galera que está aqui dentro, em aumentar o salário do pessoal, em buscar mais tecnologia para aumentar a produtividade, para a gente vender mais, para a gente crescer mais. Então, a gente, por exemplo, aqui hoje, a gente criou uma cultura da gente não tolerar, cara, luz acesa numa sala que não está. Né? Então, todo mundo aqui hoje, quando sai daqui, por exemplo, se o Márcio sair daqui, for o último a sair dessa sala, ele vai apagar tudo, ele vai desligar tudo. Por quê? Porque a gente criou essa cultura. Como é que você enxerga isso? Às vezes, cara, o próprio gestor, ele é pego pelo cansaço, pela repetição. Cara, pô, já falei, apaga a luz, já falei, apaga a luz, já falei, apaga a luz, né? Ou simplesmente ele olha a primeira vez, não dá importância, aquilo já virou uma cultura? Cara, eu tô muito contigo, assim, você trouxe até o exemplo ali das garrafinhas de água com gás, né? E o gestor tem que dar o exemplo muitas vezes, ou sempre, e o gestor ele tem que entender que o papel dele é ser o guardião da cultura. Todo mundo que você promove a líder na sua empresa, começando pelos donos, depois o restante que você vai promovendo a líder, essa pessoa tem que entender que o papel dela não é somente garantir a atividade técnica, mas é garantir o comportamento daquelas pessoas que estão ali. E esse comportamento tem que ser baseado nas diretrizes. E se o gestor cansou de cobrar, esse cara talvez não deva mais ser gestor. Porque o gestor ele tem que cobrar o tempo inteiro, nem que ele tem que falar 1 milhão de vezes. Ele vai ter que falar, meu, paga a luz, paga a luz. Até porque o resultado vai ser dele, né, cara? Exatamente. Ele que vai estar deixando de ter o resultado porque ele deixou de falar. Então, como ele deixou de falar, ele tolerou aquilo. E aquilo vai ser implementado na cultura. Você tem aquilo que você tolera, cara. Essa é uma frase que a gente gosta muito de falar, e você fala, a gente fala também. Você vai ter aquilo que você tolera. Então, se você deixou de falar, você começou a tolerar. Se você está tolerando, as pessoas vão... Cara, vou te falar, passando por isso exatamente aqui agora, lá na empresa. Comecei a tolerar algumas faltas. Porque, não, vou ficar de boa, galera, não sei o quê. Comecei a tolerar. Daí tolerei uma, tolerei duas. Começou a faltar um monte de gente. O que eu tenho que fazer? Demitir pessoas, inclusive, hoje estou aqui gravando um podcast, uma pessoa está sendo demitida porque estava faltando. Porque começou a faltar. E, cara, isso não vai funcionar na empresa porque onde eu quero chegar. Começou a virar cultura, né? Não virou, porque, mas já começa pô, mas se ele faz, essa pessoa faltou, outro não fez, nada. Não sei o quê, blá, blá, blá. Porra. Fui tentar ser legal, ser de boa, não descontar numa falta. Não, pô, a pessoa deve ter ficado doente, não sei o quê. Aí faltou de novo. Puta que pariu, agora desencadeou aqui. Então, não, vamos lá. Volta, porque a gente, como gestor, não tô aqui para falar só dos meus méritos, né? A gente erra, eu errei. Se eu tivesse punido lá na primeira vez, ou demitido, ou ter feito uma conversa muito mais forte de feedback, talvez não teria acontecido depois. E agora eu tenho que chegar no momento que eu tenho que demitir, porque a pessoa foi, enquanto eu estava vindo para cá, essa pessoa foi demitida.
Deixa eu até ver no celular se ela já foi demitida aqui, no horário. E tem uma outra... Acabei de receber, tem aqui no grupo de gestão como foi a demissão da pessoa. E, cara, demissão porque tava faltando, velho. Que tava faltando. E nos compromissos que eu precisei, ela faltou. Não tem mais como fazer. Não tem como, você pode cortar. Ah, é uma pessoa que até produz resultado. Mas, mano, se eu manter essa pessoa aqui, ficar tolerando que ela faça isso, o que eu vou chegar pro cara que tá vindo todos os dias e falar? O cara vem todos os dias, fica até tarde. Quando eu preciso vir no sábado, vem. Aí a outra pessoa falta. E não é porque falta que tem algum problema. Às vezes você tá criando um problema para faltar. E aí, corta, porque eu não quero ter esse tipo de coisa aqui dentro. Não vou tolerar. Então, demite, dá um recado claro pra pessoa. Pra pessoa não, pra empresa, né? Até porque, né, João, se a gente vai aceitando esse tipo de coisa, ele vai impregnando. Quem tava fazendo tudo certinho em hora e, pô, cara, se eu posso, se ele pode, eu também vou fazer. Mas sabe que você falou uma coisa, questão de feedback? Eu faço isso constantemente. Toda vez que eu vejo uma coisa que eu não quero tolerar para aquilo não virar uma cultura, eu explico o porquê. E eu sempre levo dois fatores, cara. O primeiro deles é a cultura e o segundo é o coletivo. Então, exemplo, né? Sei lá, a gente está aqui gravando esse podcast e eu vou deixar um copo aqui. Aí daqui a pouco vem outra pessoa amanhã, vem gravar um podcast, deixa outro copo aqui. Cara, se eu não tenho a cultura de tirar esse copo daqui e levar, amanhã essa mesa tá tomada de copo. Então, eu explico, cara, não deixa aqui, porque se você deixar, o colega do lado, ele vai entender que ele também pode fazer aquilo dali. E aí daqui a pouco a gente está com 50 pessoas fazendo a mesma coisa. Então é por isso que eu estou te pedindo para você não fazer isso aqui. Então a gente vem explicando, olhando o porquê das coisas, o porquê das coisas e sempre pensando nisso, sabe? No coletivo, cara. Se uma pessoa faz, a outra vai querer fazer. Eu tenho uma história um pouquinho engraçada para falar sobre isso, porque a gente bateu algumas metas, eu coloquei uma mesa de ping-pong e uma mesa de sinuca lá na empresa, né? Então, no almoço, a galera almoça, como eu forneço almoço para todo mundo, a galera almoça e já quer ir direto jogar sinuca e ping-pong, né? Parece recreio do colégio, mas é basicamente isso. A galera quer se divertir, porque é legal também. Eu também vou lá jogar com a galera, né? E aí, o que a gente colocou lá, né? Então começou a galera, demorava pra lavar o prato, não sei o que. Daí a gente botou a regra. Mano, só pode ir pra fila do ping-pong ou da sinuca se lavar o seu prato. Aí o que começou a ter? Eu termino o almoço, fila pra lavar prato, porque quem lavar primeiro tá liberado pra jogar ping-pong e sinuca. E, cara, é isso aí. Virou ritual. Agora ninguém vai pra mesa de ping-pong e sinuca se não lavar o seu prato. E aí é nessa parte do coletivo que eu te falo. Imagina, tem um prato, daqui a pouco tem outro, pô, você tá com 30 pessoas na tua equipe, são 30 pratos, acabou a pia, não tem mais nenhum prato pra você comer, nem consegue ver mais a pia, né, cara? Eu não tenho 800 pratos também guardados. Se eu quiser usar outro prato, não tenho. Eu tenho uns 30, que é pra gente comer, lavar e depois deixar lá pra usar de novo, entendeu? Exatamente. Então são pequenas coisas que a gente vai tendo que criar no dia a dia pra acontecer. Outra coisa, né? Então eu sempre tive uma rotina de uma galera trabalhar bastante. E o que acontece? Tem uma galera que fica trabalhando até um pouco mais tarde. E eu libero a mesa de ping-pong e sinuca pra todo mundo. Quer pra trabalhar, ir lá, tipo, terminou o seu horário, quer ir lá trabalhar, quer ir lá jogar sinuca? Pode jogar. Quer jogar ping-pong? Pode jogar. O que começou a acontecer? Eu vinha uma galera que estava trabalhando, queria chegar no resultado. Aí o que acontecia? Parava meia dúzia de pessoas, 18 horas, 8h30 para jogar. Aquela galera que estava lá indo atrás do resultado ia ficar um pouco a mais, eles paravam também para ir jogar. E aí o que a gente fez? Eu tô dando o exemplo da sinuca e ping-pong porque é bem lúdico, né? Agora, só tá liberada a mesa de ping-pong e sinuca meio-dia a 1h e depois que todo mundo para de trabalhar. Se tiver alguém aqui fazendo sessão estratégica, fazendo pré-venda, fazendo algum trabalho, não tá liberado a mesa de ping-pong. Porque imagina, tu tava ali trabalhando, aí tu foi pro teu colega lá se divertindo, pô, já deu 18 horas, vou parar. Mas esse cara tava podendo produzir resultado. E não que ele não pudesse parar, mas eu não preciso também gerar um incentivo tão grande para ele parar que eu botar um monte de gente lá se divertindo. Então a gente criou essa regra. Enquanto tem gente trabalhando, fazendo sessão, fazendo agendamento, não pode jogar. Legal. Esses ajustes são muito legais, né, cara? Deixa eu até te falar uma coisa. E isso pros donos também, porque o meu sócio, o Matheus, quantas vezes a gente chegou lá, vamos jogar, a gente gosta de trocar uma ideia jogando ping-pong, né? Coisa de filme. Vamos trocar uma ideia, ficar jogando ping-pong. Daí, pô, às 7 horas da noite, 7h30, a gente queria conversar, vamos jogar. Tem gente trabalhando ali, não dá. Mas é só uma partida. Não dá. É o exemplo, né? Dói pra gente também. Tem que dar o exemplo. Essa questão do ajuste é muito legal, né, cara? A gente implementa a cultura, né? Por cultura, como a gente falou, a repetição, né? A gente criou a nossa missão, visão, valores, a gente criou uma série de atitudes, hoje são 11 atitudes. São as atitudes que a gente espera das pessoas que estão aqui com a gente.
Até porque, né, assim como na religião, por exemplo, a Bíblia tem Os lá a mandamentos cultura, são os mandamentos, né? Mas como a vive, né? Bíblia, só por Bíblia, cara, a religião não vai para frente. Por isso que tem as missas, tem os cultos, é Uhum. justamente para Os você rituais. fortalecer os rituais, para você fortalecer isso. Então a gente criou as atitudes também. E uma das atitudes que a gente criou foi percepção e ação. Por Uhum. que a gente criou essa percepção e ação, cara? Porque a gente, ao longo do tempo, a gente implementou alguns processos, alguns rituais, que depois a gente precisou fazer o que você fez, criar pequenos ajustes. Pô, beleza, trouxemos aqui um benefício do ping-pong e da sinuca. Colocamos. E ao longo do tempo vocês foram percebendo, né, percepção de alguma coisa, e foram agindo para melhorar aquele negócio. Cara, a gente faz muito isso aqui dentro da Somax. Um dos nossos fatores competitivos, né, eu te falei no comecinho aqui que a Somax ela foi desenvolvida, fundamentada em 5 bibliografias. Uma delas foi O Verdadeiro Poder, do Vicente Falcone, onde ele fala fortemente sobre o PDCA, que é uma Uhum. coisa que a gente trouxe para dentro do nosso negócio e está nas nossas vantagens competitivas, o PDCA. Então, a gente está Uhum. sempre olhando como que a gente consegue melhorar as coisas aqui dentro. Muita gente do nosso time fala que a Somax acorda de um jeito, né, dorme de um jeito e acorda de outro. Então, é muito disso. E aí, há pouco tempo agora, para ser mais exato, em dezembro, vai fazer um ano agora, em dezembro, a gente trouxe essa 11ª atitude, que é a percepção em ação. Legal. Onde todo mundo, cara, olha o que precisa ser melhorado e a gente vai lá e faz os ajustes na nossa constituição interna, né? Que é os nossos Uhum. mandamentos ali da nossa cultura, entendeu? Pô, isso é muito da hora. Uma vez a gente fez os mandamentos do vendedor lá, também que é tudo que o cara associa a coisa bíblica, assim, faz esse brand, fica legal pra caramba. Eu gosto Uhum. demais, né? Eu gosto muito dessas histórias, acho muito divertido. Então, de vocês deve ter ficado muito massa mesmo. Cara, então é justamente isso. A gente começou a fazer essas analogias, a gente também criou os 10 mandamentos aqui do pré-venda, né, cara? Aham. Então, pô, ficou muito legal. A gente criou playbooks, né, Uhum. de treinamento, para que eles possam seguir, né, a galera que está chegando nova, Uhum. seguir o processo de fato. E lá dentro tem os 10 mandamentos do pré-vendedor também, sabe? Pô, Uhum. ficou incrível. E como a gente fez essa paralelo com religião, né, com estatuto, até Uhum. com constituição mesmo, cara, precisa estar documentado. Cultura não pode estar na cabeça de alguém, né? Beleza, você tem a missão, visão, valores na parede, você tem no site, mas não é aquilo, né, cara? Aquilo ali vamos dizer que são processos macros, Uhum. né? Os processos micros é onde você consegue fazer tudo aquilo. Então, por exemplo, dentro da nossa cultura, João, que inclusive está no nosso site, nosso código de cultura inteiro, e você consegue baixar lá, ele está disponível para todo mundo visualizar o que a gente faz. A gente tem como a gente vive e Não como a vi. gente não vive a nossa cultura, cara. Uhum. Qual que é a importância disso? Porque assim, ó, é legal, pô, os gestores, os líderes, né, são defensores, difusores daquilo, mas e toda vez que a galera que quiser tirar uma dúvida, ele, cara, peraí, como é que eu vivo isso? Em vez dele perguntar para alguém, ele buscar aquela informação, qual que é a importância daquilo estar de fato documentado? Cara, eu acho que já começa antes mesmo. Quando eu começo a educar essa pessoa, quando eu contrato ela, trazer o como vive ou como não vive é fundamental. Lá no Uhum. Toxina a gente também tem muito Já no onboard, você fala, isso. contratou, já passa por um Primeira onboard de coisa cultura, né? É o que a gente isso. faz aqui. Como vive e como não vive esses valores. Como a gente vive e como a gente não vive aqui dentro. Cara, é muito importante. Assim, tipo, é muito importante. Porque tem um livro que é muito legal que se chama Regra Não Ter Regras, da Netflix. Conta a história da Netflix. E lá ele traz uma coisa que é muito massa, que é contexto. O papel do gestor e da empresa é trazer contexto. Cara, eu preciso trazer contexto para as pessoas. Eu não posso falar uma frase e achar que todo mundo vai interpretar daquela maneira. Uhum. Uma frase ela pode ser interpretada de diversas maneiras. O contexto não. Então, quando eu trago uma frase que é um ritual, que é um mantra, que é um valor, eu preciso explicar como ação. É sempre importante voltar para ação. Como que se vive aquilo? Fazendo isso daqui, fazendo isso daqui, fazendo isso aqui para ficar claro para as pessoas. Esse é talvez o maior ponto-chave ou ponto de virada para tirar uma cultura do papel e botar ela na prática, que é trazer o contexto. Uhum. O teu papel como gestor, o teu papel como dono de empresa é trazer contexto. Uma das coisas que sempre me pegaram era quando o dono da outra empresa que eu trabalhava, ele parava e só ficava conversando com a gente sobre as coisas que ele acreditava. Ele sentava, ele encostava no balcão e ficava conversando, contando história, aqui mexendo na barba, contando história. Cara, aquilo pra mim sempre foi muito forte. Eu sempre fui muito engajado com a cultura, né? Eu defendia com unhas e dentes e era tipo o meu time, minha religião, aquela empresa. E a gente fala que
que as pessoas são missionárias, né? Eu era um missionário daquela cultura e tentei replicar isso para minha empresa. E eu vivo fazendo isso, eu vivo contando histórias. Contar história é trazer contexto. O papel do dono é também trazer os contextos para o time. Ele precisa trazer o contexto do porquê que a gente está fazendo, porquê que a gente faz desse jeito, contar histórias que complementem aquilo e, óbvio, né, as ações bem listadas. Eu vivo isso fazendo isso, eu vivo isso fazendo isso, eu vivo isso fazendo isso. Então, essas ações são os contextos de cada valor, são os contextos de cada segmento ou particularidade da cultura. Então, é muito importante, porque é só através do contexto que a pessoa vai conseguir interpretar aquilo do jeito que você quer que ela interprete, porque senão fica muito vago. Ambição, para mim, é diferente do que a ambição para você, possivelmente. Só que quando eu falo que aqui no Toca o Sino a gente vive ambição, querendo fazer coisas grandes, não se contentando com pouco, buscando o nosso primeiro salário de 10 mil reais, a gente vive ambição estudando coisas fodas, a gente vive ambição, sei lá, de diversas maneiras, está escrito isso, né? E quando eu falo que eu não vivo ambição, me contentando com salário baixo, me contentando em não bater comissionamento, me contentando em não bater meta, me contentando em não bater recorde, isso para mim tá bem claro o que é ambição para mim, para minha empresa, para o meu contexto. Exatamente. Comunicação é 50% de quem fala, 50% de quem ouve, né, cara? Então, se você consegue contextualizar tudo isso, é muito mais fácil. A gente aqui, como eu te falei, quando a gente estava fazendo aquele tour aqui na Somax, eu te falei que a gente tem uma analogia muito forte com planetas, foguete, né? Então, a gente explica um primeiro valor falando, ó, como é que a gente vive isso, foguetinho para cima, como é que a gente não vive isso, foguetinho para baixo. Então, a partir dali, a gente começa a falar, ó, foguetinho para cima, ó, foguetinho para baixo. Legal. Então, aquilo ali, essa parte também pega muito, sabe? Então, tu vê a galera falando, ó, foguetinho para cima, ó, foguetinho para baixo, né? Ele já sabe como já tem a explicação de que, cara, você tá vivendo e você não tá vivendo essa cultura. Mas você trouxe um ponto, cara, que a gente faz muito aqui na Somax, dá muito certo, e é extremamente importante, eu vejo que é muito negligenciado. O colaborador entra, ele recebe todo o treinamento do que ele vai fazer, técnico, conhece quem são os líderes dele, bota o cara para trabalhar. Cara, no nosso onboard, a primeira coisa que ele vê, é o primeiro contato que ele tem quando ele, no primeiro dia de trabalho dele, é o código de cultura. Perfeito. É uma reunião que ele faz diretamente comigo, eu não abro mão dessa reunião, todo mundo que entra na Somax, ele para comigo e eu fico no mínimo 1h30 de 2 horas explicando toda a nossa cultura para ele, o porquê daquilo, como que ele vai se comportar, como que ele vai seguir, como é que ele vive, como é que ele não vive, quais são os nossos valores, o que se encaixa com ele, porque eu faço pergunta, cara, desses valores, o que se encaixa contigo, o que você mais se conectou. Porque quando você começa a descobrir o que você mais conectou para o cara, você consegue mostrar outros caminhos para ele. Porque tem muita gente que eu vejo, por exemplo, né, recompensa, né? Muita gente acha que recompensa é grana. E para muita gente recompensa não é grana. Sim. Você viu ali o nosso sininho dourado, né? Tava na mão ali na hora que a gente brincou ali, de em vez de tocar palma, a gente tocar o sino para você. Aquele sino dourado fica na mesa de quem mais está agendando reunião. Que legal. Então não é tipo grana, é status. Quando o pessoal passa aí, ó, foi a fulana ali que esse mês é a Monthly Champion, né? Tá grifado no sino de Monthly Champion. Aquilo ali é a cultura, aquilo ali é um ritual, sabe? E não tem muito a ver com grana, porque ao longo do tempo a gente identificou que, cara, a área de venda é uma área que a galera gosta de grana, entendeu? E eles ganham quando eles começam a atingir todas as metas. Mas, cara, tem a parte do status também. O vendedor, ele tem essa parada do ego, ele tem essa parada de que, pô, eu sou o bambambam, sabe? Então a gente trouxe também essa cultura. Só que tudo isso tá documentado, tudo isso tá escrito e eu faço no meu onboard, entendeu? Cara, uma coisa que tu falou sobre onboard, né? Eu costumo dizer que todo funcionário que a gente contrata, principalmente para a área de vendas, ele precisa aprender 3 coisas. Primeiro, antes de ele começar a vender, ele tem que conhecer a empresa, ele tem que conhecer o cliente, ele tem que conhecer o produto. Primeira coisa é conhecer a empresa. Depois ele conhece o cliente e depois ele conhece o produto para começar a vender. Então, cara, conhecer a empresa faz parte de algo muito grande que é ele começar a vender. E isso eu falo para a área comercial, né? Mas isso é para todas as funções. Qualquer funcionário que entrar na tua empresa, ele precisa primeiro de tudo conhecer a tua empresa. Depois, conhecer o produto e depois conhecer aí de fato, né? Conhecer a tua empresa, conhecer o teu cliente e depois o teu produto. Ele precisa conhecer essas 3 coisas. Antes de ele ir para a função dele, ele precisa conhecer essas 3 coisas. Quando ele tem esse conhecimento dessas coisas, aí ele pode ir para o próximo passo. Como é que se faz um bom onboarding?
ensinando para o cara quem que é a tua empresa, ensinando para o cara quem que é teu cliente, ensinando para o cara quem que é teu produto. Ponto. Quer uma ajuda fácil para você construir o teu onboard agora? Projeto o teu onboard baseado nessas 3 coisas. Primeiro, começa, o teu funcionário tem que conhecer a tua empresa. Segundo, ele tem que conhecer o teu cliente, para saber para quem tu está vendendo, para saber o que você está fazendo. E terceiro, conhecer o teu produto, para saber qual que é a tua solução, o que você oferece, o que você oferta. Nessa ordem, tá? Empresa, cliente, produto. Ponto. Eu acho incrível, porque assim, ó, primeiro que ele conheceu a empresa, Uhum, já se conectou com o negócio e já começa a acreditar no negócio. uhum. Aí ele conhece o cliente, fica muito mais fácil de falar com o Sim. cliente. Quando ele conhece o produto e ele acredita e ele realmente domina sobre aquilo, é muito mais fácil de falar. Fala dos benefícios que a empresa tem, fala por que é importante para o negócio dele, porque ele conhece o negócio do cliente, e fala qual que é a solução que o produto entrega, né? Ou o desejo que aquele produto entrega. Cara, é incrível, bom demais. João, a gente está chegando num momento que a gente chama o momento Chegamos para Somar, onde você vai dizer aí uma grande sacada para a turma, né? Enquanto você está pensando aí o que você vai trazer para o pessoal, eu quero te pedir atenção. Cara, compartilha esse vídeo com aquele cara que você sabe que está precisando dar uma ajustada na empresa dele, implementar uma cultura legal, para aquele teu amigo que realmente está precisando de tudo isso que a gente trouxe para cá e você acabou de descobrir. Também acho que merece já de cara um like, né, João? Pô, tanta coisa legal que a gente trouxe para cá, já deixa aquele like aí, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai replicar isso para mais pessoas. E também, cara, não deixa de seguir a gente. Toda quinta-feira tá saindo episódio muito legal, como bons como esse daqui, você já vai ver o histórico aí, então não deixa de seguir e apertar o sininho para você realmente ser notificado quando mais um Somax Cash for pro ar, beleza? Boa. João, já tá na mente aí? Claro, sem Então, dúvida, olhando estamos aqui, ó, preparados. para tua câmera aqui, manda aí o recado para a turma. Eu acho que a primeira coisa o recado que eu quero deixar é que o tamanho da tua empresa, aonde ela vai chegar, está proporcionalmente ligado ao tamanho do teu sonho. Então, foi muito legal vir aqui conversar com o Alan. Quando eu cheguei, ele estava me apresentando a Somax e estava tudo na mente dele. Tudo que já foi feito e tudo que ele quer fazer. Está detalhado, está desenhado. É incrível conversar contigo e perceber o amor ou o sonho. Amor aí, a gente vai entender. A gente percebe que é amor, mas não precisa ter amor, mas o sonho, a clareza, está tudo desenhado na tua mente. Porque geralmente primeiro acontece na nossa mente, no campo da imaginação, para depois vir para o campo físico mesmo, né? Quando a gente fala de empresa, principalmente, a gente projeta muito bem porque é muito mais fácil de chegar lá. E quando a gente faz isso, reflete isso para as empresas, como que a gente pode trazer isso? Construa as diretrizes da sua empresa. Tire as diretrizes do papel e coloque no campo de batalha. Ou tire as diretrizes da tua mente e coloque em um papel e depois no campo de batalha. O que são as diretrizes? Aonde você quer chegar? O porquê que você faz o que você faz e baseado em que você toma as decisões. Ponto. Construa as diretrizes da tua empresa, porque é através das diretrizes, não precisa ser muita coisa não. Através das diretrizes, você começa a ter clareza, você começa a atrair as pessoas certas e você começa a repelir as pessoas que não devem estar na sua empresa. Construa as diretrizes. Vai ser muito mais fácil você chegar e conversar com qualquer empresário, tendo clareza das suas diretrizes. Isso vai te dar muito mais segurança e vai te dar muito mais notoriedade. Então, se eu pudesse deixar algo para a galera aqui desse episódio, construa as diretrizes. E olha, o Alan falou de código cultura, tá no site. Eu comecei o Talksino e até hoje, a gente está há 1 ano, o meu código de cultura é um mapa mental, com todas as informações que eu acredito sobre a minha empresa. E é isso. Mínimo viável para funcionar. E funciona até hoje. Então, acho que a sacada que eu deixo construa as diretrizes da tua empresa. Aonde você quer chegar, por que você faz o que você faz e quais são os valores que vão fazer você tomar as decisões para chegar até lá. E sabe qual é o melhor momento para você começar isso? É agora, né, João? Agora que você já pegou essas dicas. O melhor momento foi quando você começou a empresa. O segundo melhor momento, boa. Obrigado pela correção. O segundo melhor momento é agora, cara. Não fez ainda? Não perca mais tempo. Não é isso, João? É isso aí, cara. Cara, então, eu acho que você quer falar aí alguma coisa, né? Uma frase, um mantra que você tem, né? Exatamente. Queria dizer que foi um prazer inenarrável compartilhar esse conteúdo contigo, com o teu público. E pode me chamar de novo que eu volto, hein? Legal. Adorei. Valeu, galera. Abraço. Até mais.